que ele fala também que existem muitos fatores por trás de uma realização, né? Quando a gente fala de buscar o reconhecimento, de enxergar, reconhecer essa doação de reconhecimento, a gente está falando de ações, de coisas, de realizações, né? Eu fiz determinada coisa que eu acho importante, eu valorizo e quero ser reconhecido por isso. Mas por que eu quero ser reconhecido por isso? Qual foi realmente o grande feito que eu, Fernanda, por exemplo, fiz para que eu seja merecedora desse respeito, né? Então ele fala que tem fatores que estão por trás de cada realização e que nem sempre a gente, indivíduo, aquele que quer o respeito, é o grande tem o grande mérito por aquele feito. Não foi só ele, foi uma circunstância que gerou aquela situação que o levou a ter conseguido tal realização da qual ele acredita merecer o respeito, né? Então, ele fala desses fatores que devem ser considerados também. Então, ele fala, quando olho para os fatos, devo ver que qualquer realização que declaro como sendo minha não se deve somente à minha habilidade ou vontade, mas a certas coisas que me foram providas e a certas oportunidades que tive. Logo, não existe razão para a exigência de respeito quando percebo a natureza da realização. O que foi a base, o que sustentou para que eu conseguisse chegar naquilo. Né? Devo ser grato a quaisquer habilidades que eu pareça ter. E minha exigência por respeito dos outros desaparece quando eu vejo a tolice de tal procedimento. Né? Então, ele tira um pouco a gente dessa questão do ego, né? De eu fiz, eu sou realizador. Não, eu fiz, eu tenho a minha parcela naquela realização, mas eu tive condições que me favoreceram a isso. E mais do que ser orgulhoso da realização, eu tenho que ser grato pelas condições que me foram oferecidas, me fizeram chegar até aquela realização. Então, ele começa a repensar em como olhar para a realização. Aí, tem um trecho que a gente já comentou no encontro passado, quando a gente estava falando da ausência da vaidade, que eu queria ler de novo, porque eu acho que é muito importante nesse entendimento. Ele fala, aqui ó, quando o texto fala que as qualificações deveriam falar por si mesmas. Para eu ter uma determinada realização, eu fui dotado de qualificações de situações... Oi? Acho que foi eco, achei que alguém tinha falado alguma coisa. E de situações que favoreceram com que eu conseguisse atingir aquela realização. Então, ele fala justamente isso, de como a gente olhar para essa realização. Então, ele fala, as qualificações deveriam falar por si mesmas. É bom ter habilidades e usá-las, mas as habilidades devem falar por si mesmas. Minha atitude em relação aos meus sucessos deveria ser como um arbusto florido em relação à sua floração. Na cidade ou na floresta, visto ou não visto, elogiado ou não, o arbusto floresce. O arbusto simplesmente floresce porque tem que florescer, é da sua natureza. Ele é qualificado para florescer. Então, se eu tenho uma qualificação, é mais uma obrigação que eu haja conforme essa minha qualificação do que algo que vai me colocar em destaque em relação aos outros. Então, vamos percebendo que é uma forma diferente de olhar para a realização que ele propõe. Não como o grande mérito, realizador,
mas sim como uma pessoa grata por aquela oportunidade. Fala, Emerson. É um grande mérito e não olhar não como um grande mérito, mas com a realização num todo, eu entendi. Sim. E como uma oportunidade que foi lhe dada, né? Um presente que foi lhe dado, né? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos voltando. Bom, então, e como posso, então, me ajudar a ver a tolice de exigir respeito? Se eu assumir a posição de um analista imparcial, me colocar à distância na situação, pronto para determinar e analisar a exigência de respeito cada vez que esta surgir, ela logo desaparecerá da minha mente. Então, assim, eu fiz determinada ação, determinada realização, valorizo aquilo, achei num primeiro momento, né, que eu sou merecedor do respeito dos outros, da admiração dos outros, só que eu percebi, né, eu tive um alerta para essa, como se tocasse uma sirene. Opa, será que é por aí, né? Então, a partir do momento que eu tive esse alerta, eu paro e olho para aquela situação de maneira imparcial, como um espectador, como se um filme passasse na minha frente e eu não tivesse relação direta, principalmente emocional, com esse acontecimento. Eu vou observar, né, de maneira imparcial. Aí sim eu vou conseguir enxergar se realmente aquela situação é uma situação em que eu estou exigindo respeito. Eu vou enxergar, eu vou conseguir analisar se aquela situação realmente deve ser valorizada e por que ela deve ser valorizada, quais foram os fatores reais que me levaram àquela realização. Então, a primeira coisa seria enxergar de maneira imparcial, se colocar de fora, né, da situação. Se eu a reconhecer na hora em que surgir essa necessidade de respeito, de sentir-se respeitado, identificar o que a motivou e examiná-la cuidadosamente até perceber sobre aquelas determinadas circunstâncias a tolice de que se trata, certamente depois de alguns questionamentos desse tipo, exigir respeito deixará de ter valor para mim. Então, se toda vez que eu conseguir perceber que existe uma situação em que eu me coloquei ali na posição de ser valorizado, eu consegui identificar o que realmente contribuiu para aquela situação, para aquela realização acontecesse, até que ponto aquilo foi realmente um mérito meu, quanto daquilo tem mérito meu, quanto eu tenho que agradecer às qualificações que me foram dadas, às habilidades e qualificações que me foram dadas, quanto o que me motivou, né, o que motiva essa necessidade de sentir respeito, de se sentir respeitado. Às vezes, muitas vezes, talvez ele fale isso aqui mais para frente, eu não lembro, na verdade é uma falta, né? Eu não estou exigindo respeito porque realmente eu mereço por aquela realização. Eu estou exigindo respeito porque eu não estou certa de que aquilo foi realmente um grande feito e eu quero que alguém diga isso para mim, para que eu me sinta melhor. Então, às vezes, uma falta, uma dúvida até da minha capacidade me leva a exigir o respeito. Então, identificar essa motivação também vai me ajudar a saber, não, é um problema de autoestima, não é um problema de entender que realmente aquela realização é significativa. Né? Eu tenho que olhar para mim, olhar para dentro. Não é um problema com o outro, é um problema comigo mesmo.